E voltando aqui ao tema, e para os casais que estavam lá, eu deixei curiosos sobre o que nós íamos conversar, a respeito de tomar decisão, uma tomada de decisão. E aqui temos 5 pontos que a gente apenas nomeou de forma pedagógica, chamar de 5 luzes para uma decisão, tá? Antes de qualquer outra coisa, eu queria que você prestasse bem atenção no que eu vou falar. Não se deve tomar uma decisão quando se está, interrogação. Não se deve tomar uma decisão quando se está, 1, profundamente desapontado. 2, quando está fisicamente exausto. 3, quando está irado. 4, quando está muito abatido e deprimido. 5, com perspectivas de derrotas. Então, quando você se encontra emocionalmente, com a sua cabeça, está envolvida numa dessas situações, ou em mais de uma dessas situações, não tome qualquer espécie de decisão na sua vida. Às vezes nós tomamos decisões importantíssimas para a nossa história, que vai mudar a nossa história, e nós tomamos essas decisões no calor das emoções. E sabe o que é que acontece? Nós vamos ser muito prejudicados com isso. A maior parte dos nossos problemas hoje está relacionados com o que nós decidimos lá atrás, e essas decisões no calor das emoções. Por isso é que nós colocamos isso aqui. Porque veja bem, preste bem atenção, uma decisão tomada quando você está profundamente desapontado, é uma decisão totalmente comprometida. Você não está à luz da razão para decidir nada. Às vezes nós estamos assim, desapontados com o que aconteceu, às vezes decepcionados, e aí a gente, baseado naquilo, a gente decide. A outra é quando a gente está muito abatido, estressado, fisicamente exausto, trabalhando demais ou sendo cobrado demais para muita coisa. Então, o nosso organismo está muito cansado e aí a gente, com base nesse nosso organismo, está entendendo? A gente resolve tomar uma decisão na vida. E aí a gente sabe que mente são, corpo são. Corpo são, mente também vai tender a ser uma mente sadia, saudável. Mas quando nós estamos fisicamente exaustos, nós temos grandes dificuldades e acabamos tomando decisões erradas. Irado. Mas como as pessoas iradas, elas tomam decisões, né? Qualquer ira, raiva, elas decidem logo. Quantas pessoas decidem ir embora de casa porque está com raiva, está irado. E aí vem uma decisão completamente destruidora da sua vida, comprometida. E quando você está muito abatido, está deprimido, não necessariamente você está num alto grau de depressão, mas todos nós temos momentos de estarmos deprimidos, estarmos abatidos, e nessa hora muitas vezes queremos tomar uma decisão. Neste momento que está abatido, deprimido, geralmente tomamos decisões de querer sair do emprego, de querer deixar de estudar, de querer deixar de continuar na faculdade, de querer deixar de estar na escola. Basicamente, nesta situação que nós estamos, quando estamos abatidos ou deprimidos, nós tomamos decisões de abandonar certas situações, de abandonar certas coisas que nós decidimos fazer. E isso é lamentável. E tem a última aqui dessas
perspectivas, né, desses pontos que nós devemos observar para não tomarmos decisões quando estivermos vivenciando esse momento, que é a perspectiva de derrota. Tem gente que acha que nessa pandemia, por exemplo, vai fechar os seus negócios, você vai quebrar, você vai falir, você vai ser prejudicado, você vai ficar endividado, você vai sair desse negócio completamente acabado, e aí você toma algumas decisões, como nós estamos vendo pessoas tomando decisões, não estão esperando, não estão aguardando para dar a volta por cima, ou se preparando já para estar dando a volta por cima dentro do problema. No olho do furacão, muitas vezes, de lá nós temos forças dadas por Deus para sairmos daquela situação e sermos vencedores. Quantas e quantos exemplos e experiências nós temos disso? E não quero que você vá olhar para a vida das pessoas que falam de coach, viu? Porque esses aí são especialistas em nos animar em circunstâncias para que a gente faça alguma coisa. Mas eu estou aqui observando tudo isso, há uma análise psíquica, há uma análise emocional e há uma análise bíblica também. Então a gente precisa tomar cuidado quando estivermos com perspectiva de derrotas, para não tomarmos decisões de desistir de muitas coisas, tá? Porque desistir não deve ser uma opção para aquele que tem a sua fé em Deus, a menos que o Espírito Santo fale que não é o caminho a ser tomado, como nós veremos aqui na frente, tá? Agora, na maioria das vezes, queremos tomar decisões quando estamos profundamente desapontados ou irados, tá? A maior parte das decisões da gente, a gente toma baseado neste estado de espírito ou nesse estado emocional que nós nos encontramos. E preste bem atenção, não faça isso. Não tome decisões. Você não é obrigado a tomar uma decisão assim, abruptamente. Tem que decidir agora. Não. Decisões para a nossa vida, elas devem ser tomadas observando algumas cautelas, tá? Então, você pode dizer para você mesmo, ou dizer para alguém quando quer que você tome uma decisão, você diz assim, ainda não tenho uma decisão. Você pode dizer para você mesmo. Se você está querendo sair de casa, você tem pessoas que querem sair de casa, tem maridos que querem deixar a mulher, tem mulher que quer deixar marido, tem filhos que querem ir embora, está entendendo? É assim. Aí então você diz assim, ainda não tenho uma decisão, preciso de mais tempo. Então, vamos aqui às luzes necessárias para que a gente tome uma decisão mais sensata e que não nos dê um prejuízo, uma dificuldade lá à frente. A primeira dessas luzes é a oração. A oração é a chave para tudo. A oração é um momento para tudo na nossa vida. Tudo que a gente tem que fazer, uma oração antes, ela é extraordinária, é fundamental. Qualquer coisa, seja um casamento, seja um emprego, seja uma atividade de qualquer natureza, seja um negócio que você vai fechar, seja um namoro, seja muitas coisas, seja a participação em uma igreja, seja uma viagem que você quer fazer, antes ore. Antes ore. Mateus 7:7-8 diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Falando de oração, tá? Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Então a oração é esse momento especial que nós devemos ter para que se acenda a luz e que essa luz nos mostre o que devemos fazer.
E esse é um aspecto muito necessário. O problema é que quando estamos naqueles 5 pontos que nomeamos no início, nós não queremos saber nem de oração, nós não queremos saber de tempo. A gente quer decidir agora. É uma certa maneira de nós nos afligirmos. Parece que queremos sofrer com aquilo. Deus não nos chama para sofrer. Deus nos chama para aprender. Filipenses 4:7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Para se tomar uma decisão, nós precisamos orar, até que a paz de Deus, para aquela situação, ela esteja envolvendo nosso coração. Enquanto a paz não chega, nós precisamos continuar orando. Porque quando tomamos uma decisão, essa decisão, ela vai trazer consequências. Então, decida-se no momento certo. Orar é falar com Deus intimamente. Na intimidade com Deus, o coração encontra paz nas tomadas de decisões. A segunda luz, que nós queremos que você atente para ela, está relacionado. Você orou, mas toda decisão é relacionada a atitudes, atos ou situações que estamos vivendo, que está nos acercando no momento. Então, a segunda luz é as circunstâncias que nos rodeiam. Nós precisamos observar estas circunstâncias. Todas elas devem ser analisadas com profundidade. Todos os prós e os contras devem ser levados em consideração. Não despreze nenhum fator. Não despreze nenhum fator. Eu já tenho conversado com muita gente que tem tomado suas decisões e querem realizar coisas, e para a gente tirar essa tomada de decisão da cabeça dele é uma situação bem delicada. É difícil, porque já entranhou lá na cabeça e tem que seguir aí. Mas a gente precisa buscar as circunstâncias que nos rodeiam e observar cada situação daquelas circunstâncias, analisar os prós e os contras, porque toda decisão que nós tomarmos vai demandar uma dissipação de energia, ou seja, você vai gastar energia, você vai ter que assumir responsabilidades por ela. Então é necessário que a gente esteja cercado daquelas circunstâncias, analisando tudo direitinho. Até para fazer um curso de faculdade nós precisamos fazer isso. Nós precisamos analisar. Não é porque deu bom aquela faculdade para uma pessoa que vai ser bom para mim, não é? Não é porque aquele fulano está numa situação financeira maravilhosa porque fez aquele curso, é isso para mim. Não, cada pessoa é um ser bem distinto, bem diferente. Cada ser humano é indivíduo, ou seja, individual, não há um igual a você. Então analise com calma as circunstâncias, aí até no namoro, né? Quando vai namorar, conheça as circunstâncias, certo? Não escute as palavras da pessoa que está falando ao seu ouvido, palavras melosas, tal. Veja como ela trata pai, mãe, irmãos, família, né? Veja como ela trata no trabalho outras pessoas. Veja que nível de responsabilidade ela tem. Então é uma maneira que você precisa aprender, tá? Você tem que estar, olha, com os ouvidos e os olhos atentos. São as circunstâncias, tá? No namoro, no casamento, num trabalho, certo? Às vezes a gente vai trabalhar, aceita um emprego e você já diz assim, isso aqui eu vou fazer, mas eu nem gosto disso aqui não, vou fazer. Não faça. Mas o certo é estar desempregado, qualquer oportunidade segura.
Foi assim que eu aprendi. A gente não deixa passar as oportunidades. E gostar de fazer. Não é? Então, circunstâncias, elas estão aí para nós analisarmos. A terceira luz, você encontra lá em Provérbios capítulo 11, versículo 14. Que, aliás, nós vamos falar amanhã, né? Amanhã vamos falar sobre os planos. Os planos. Quem está acompanhando Provérbios vai aprender muitas lições para o dia a dia, para passar momentos de dificuldade, de crise, e sair tranquilo, porque a gente tem mania de querer colocar tudo nas mãos de Deus, se Ele nos deu inteligência e sabedoria. Meu querido amigo, meu querido irmão, se você acha que Deus vai fazer tudo por você, Ele não tinha criado você com um cérebro tão magnífico, tão extraordinário, com capacidades de processamentos que nem um computador no mundo tem. Ele não teria feito você com tudo isso, não é? Mas a gente tem que aprender a ter um comportamento, depois não estar jogando para Deus. Não, Deus não quis, foi a vontade de Deus que fosse assim. Deus queria que eu levasse essa surra mesmo. Vá com essa onda não. Porque 99% das surras que nós levamos estão relacionadas com as sementes que nós plantamos. Não tem nada a ver com Deus não. Né? Então note que Provérbios 11, 14, você amanhã pode estar lá com a gente, vendo também. Sem diretrizes, a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. A terceira luz que nós precisamos acender para uma tomada de decisão é buscar conselhos. Mas presta bem atenção, não é simplesmente buscar conselhos, é saber quem é o conselheiro. Ora, o sujeito não está bem no casamento, está mal, e vai querer tomar conselho com um divorciado, o que ele vai ouvir? Com uma pessoa que deixou a esposa ou a esposa que deixou o esposo, o que vai falar essa pessoa? Não tem conselho bom não, meu querido. Se você está com casamento mal, você vai procurar alguém que está há 10, 15, 20, 30, 40 anos casado e que você analisa que é um casamento sólido. Aí ali aquela pessoa tem condições de te dar um bom conselho. Você vai trabalhar numa coisa, você vai trabalhar na determinada área, aí você vai procurar outro de outra área para pedir um conselho? Claro que não, você vai procurar o melhor daquela área que você conhece e vai dizer, esse caminho aqui é bom? Eu trabalho num segmento de empresas aqui, que eu dou muita assistência jurídica, e muita gente chega para um dos diretores, que é muito amigo meu, e eu acompanho, e temos umas parcerias, e chega, botar esse ramo aqui é bom? Ele diz, vem para cá, passar uns dias comigo, para você ver, então você diz se você vai gostar ou não. Porque dizer que é ruim também é complicado. E dizer que é bom é complicado, mas a gente precisa mergulhar. Mas o conselheiro vai nos mostrar o que é bom, o que é ruim, os prós e os contras, as circunstâncias. O conselheiro terá melhor capacidade de abrir os nossos olhos. Por isso, sem diretrizes, a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. E Provérbios 15, 22 diz assim: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Então tome uma decisão, converse com pessoas maduras, pessoas experimentadas. Você viu a enrascada que se meteu Roboão, o rei sucessor de Salomão, filho de Salomão, não deu ouvidos aos conselheiros que já conheciam a história, a tragédia, a situação. Virou as costas e foi tomar conselhos com seus amigos que de nada sabiam de administração.
nada sabiam de reinado. E foi o que deu? Que todo mundo sabe da história. Perdeu maior parte do reino. Quase perde tudo. Não perdeu tudo porque Deus não permitiu. Então, conselheiros, siga conselhos de pessoas que são experimentadas, que são pessoas boas. Então não dê atenção ao conselho de uma pessoa qualquer, mas pessoas experientes. E dê preferência a ouvir conselhos de pessoas que pensam diferente de você. Nós temos uma mania, algumas pessoas, ou em sua maioria, de querer que os outros pensem igual a gente. Isso não é bom. As pessoas precisam pensar diferentes e convivermos umas com as outras. Pensar diferentes sobre vários temas, né? Certo? Então a terceira luz são os conselheiros. A quarta luz é: saiba que há promessa de Deus para a sua vida. Para mim, eu sou tão especial assim? Não, não é para você não. É para todo ser humano. Há promessa de Deus para toda a humanidade. Quem lança a mão dela sou eu e você. Se alguém depositar na sua conta bancária ou na poupança 20 mil reais e você está passando necessidade, e ela liga para você e diz: olha, depositei 20 mil reais, está na sua conta, pode fazer como você quiser. E você deixar para lá, você tem, mas não tem. Assim são as promessas de Deus, elas estão aí para nós. Mas se não crermos nelas, se não acreditarmos, se não lançarmos mão das promessas de Deus, nós temos, mas não temos. E Salmo 119, 159, 160, esses dois versículos do Salmo 119, olha que as promessas de Deus, elas duram para sempre, né? A palavra de Deus é durável, é permanente. E diz assim: vê como amo os teus preceitos, dá-me vida segundo o teu amor leal. A verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Tudo que Deus garante para mim e para você é para toda a eternidade. Deus não muda de opinião. Deus não muda aquilo que Ele garantiu da mim e a você. Se Ele garantiu da mim e a você vida eterna em Cristo Jesus, e você entregou sua vida a Jesus, e tem convicção disso, não há no mundo e nem fora do mundo, eu falo de seres malignos, que retire isso de nós. Porque Deus nos deu, tá? Então peça a Deus uma palavra vinda pelo canal que Ele aprover enviar, que o oriente nas suas tomadas de decisões, tá? A paz pode sair do coração, as circunstâncias podem até mudar, os conselheiros podem até mudar de opinião, mas a palavra de Deus jamais mudará. E quando o Senhor disser assim: vai nessa tua força, ou vai que eu te ajudarei, pode ir. Se Ele te mostrar um deserto de 100 quilômetros e você sabe que não tem água nesse caminho e que vai andar por ele, e Ele disser: vai que eu te ajudarei, pode ir, que você vai chegar do outro lado. Porque o Senhor é poderoso, Ele não abandona aqueles que vivem debaixo da sua proteção. E a quinta e última luz é o Espírito Santo iluminando o seu coração para tomar a maior de todas as decisões da sua vida: entregar-se a Jesus Cristo. Essa é uma luz fantástica. E nós lemos no início do culto, Efésios
capítulo 1, 16 a 23. Mas o versículo 17 diz assim: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, o Deus, Todo-Poderoso, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, esse Espírito não é o Espírito Santo ainda, é o teu Espírito. Ele quer que você tenha espírito de sabedoria, Ele quer que você tenha espírito de revelação dentro de você, para que entenda que há um Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, e esse Deus quer transformar a tua vida. Ele quer que você tome a decisão mais importante da sua vida, que vai mudar toda a tua história. É uma mudança de vida integralmente. Ele quer que você tome esta decisão. Então ele diz: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Está falando de que em Jesus a vida eterna está garantida para nós. Esse tempo aqui é rápido, é passageiro, mas a vida eterna é eterna. Por isso a palavra de Deus está dizendo para você: tome esta decisão, que Deus está iluminando o teu coração para aceitar Jesus Cristo. E ele continua dizendo: e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder que pode mudar toda a tua história. A palavra de Deus diz que esse poder ele exerceu em Cristo. Quem? Deus, o Criador, o nosso Pai. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Esse Deus, esse aqui é Deus que nós devemos seguir. Esse é Deus que nós paramos aqui nesta noite para cultuar. Esse é o Deus que você deve entregar sua vida para Ele. Esse é o Deus que você deve ter um negócio bem estreito com Ele, um negócio bem estreitinho com Ele. É esse Deus, porque a palavra diz que Ele exerceu um poder extraordinário em Cristo, o ressuscitando dentre os mortos e fazendo Cristo estar vivo. Cristo redime as nossas vidas, porque Cristo, o Filho de Deus, também Deus que está, a palavra de Deus diz que está à sua direita, à sua destra. Esse Jesus Cristo, quando nós tomamos a decisão de seguir a Jesus Cristo, então saiba que Jesus Cristo mudará toda a nossa história, e essa será a decisão mais acertada na vida do homem. Muita gente faz tudo, muitos são os conselheiros que não conhecem a verdade para dizer que isso é alienação, que isso é mentira, que a Bíblia não serve para nada. Mas eu quero dizer uma coisa: tem o Espírito Santo, o Espírito de Deus agindo aqui na terra, para dizer para mim e para você, e mostrando no seu coração agora: esse é o caminho, tome essa decisão, vá nela, vá nessa direção. Então que nesta noite você aprenda com estas palavras, que talvez você já sabe. Aliás, nós sabemos. Aqui está só apenas dando uma revigorada nelas. Então, tome a decisão na hora certa. Mas a hora certa para você tomar a decisão de aceitar Jesus Cristo é agora. Esse é o momento aceitável. Esse é o momento que Ele quer se relacionar contigo. Entrega a tua vida para Jesus. E aí, meus queridos, quando essas 5 luzes estiverem verde,
siga em frente. Vá em frente. Que Deus abençoe a todos. Amém?